eu vou falar para vocês como é que eu faço para vender mais todos os dias, para aumentar a minha venda. Mas antes disso eu vou te pedir um favor, se inscreve aí no canal, deixa um joinha aí, se gostou ou se não gostou, só deixa o teu like aí. Se tu quiser que eu grave algo falando para ti de algum assunto, deixa aí teu comentário também que vai ser um prazer, tá bom, queridos? Então vamos falar de vender mais todos os dias, tá? Como é que eu faço com isso, queridos? Uns cuidados que a gente tem que ter. Primeira coisa, tá? A qualidade. Isso a gente não pode abrir mão da nossa qualidade. Nós temos que ser o melhor na nossa região. Ah, eu tô no bairro lá. Tu tem que ser o melhor do bairro. Tá? Aí tu vai vender mais todo dia. Ser o melhor. O melhor, o melhor, o melhor. E principalmente no pão francês. Tu tem que ser um especialista no teu pão francês. Porque às vezes a padaria é boa, mas o pão francês não é bom. E a gente, tá? O nosso cliente, ele vai numa padaria chamado pelo pão francês. É a primeira coisa que ele pensa. O resto, um bolo, se ele não gostou, ele faz em casa. Tem um monte de opção. Agora o pão francês não tem como. Então o pão francês, eu digo que ele é o carro-chefe da padaria. Ele é o queridinho do brasileiro. Tá? O pão mais consumido no Brasil é o pão francês. E tem gente que não dá valor para isso. Né? Mas o pão francês não dá lucro. Como não dá lucro? Pão francês meu custa 20 centavos, eu vendo a 1,30. Que tu venda a 80, querido. E custe 20 centavos, que é mais lucro do que isso e uma facilidade para fazer, que em uma hora tu faz 600 pão francês. Então, se em uma hora tu faz 600 pão francês e ele te dá 50 centavos de lucro, tu ganha 300 reais de lucro em uma hora. Não dá dinheiro? Tá, dá muito dinheiro, tá? Então, uma das coisas é qualidade, tá? E outra coisa que aumenta muito a nossa venda no dia a dia é duas aberturas que a gente tem que fazer, querido. É uma abertura de manhã. Que horas que tu abre a tua loja? 6 horas da manhã? Beleza. 6 horas da manhã tu tem que estar com a tua abertura pronta, principalmente o que sai todos os dias, que é lá um sonho, uma bananinha, pastel frito, os salgadinhos, tu tem que estar com a abertura pronta. 6 horas. Quando a gente abre 6 horas, normalmente começa a chegar bastante cliente e tal, depois das 7. Então tu tem ali, já começa cedo, né, com todos os pães ali, mas daí tu termina, tá, de concluir a abertura da loja nessa 1 hora ali. Mas tem que ter todos os produtos. Então a abertura da manhã tem que existir, querido. Trabalhei no Carrefour 16 anos. E é uma coisa que eu aprendi lá dentro, tá? Uma das coisas que eu aprendi lá dentro é a abertura, tá? Eu tinha um cara que trabalhava à noite só assando os pães para mim, para chegar de manhã e ter todos os produtos na abertura da loja. E eu pratico isso, eu trouxe isso para mim e eu pratico na minha loja. E isso dá muito resultado. Então, abertura da manhã. Outra, abertura da tarde. Porque assim, querido, a gente pega um pão lá, frita umas coxinhas, uns pastéis e coloca lá na frente. Coloquei lá de manhã. Não vendeu e aquilo fica o dia todo lá na frente. Não vai vender. O cliente que vem de tarde é o cliente que provavelmente não veio na nossa padaria ainda. O cliente que vem de tarde, que horas começa o movimento de tarde na nossa padaria? Se tu não tem o almoço, provavelmente o teu movimento começa ali depois das 3, 4 horas, melhor. Então tu tem que ter uma abertura ali 3 horas da tarde, para o cliente que vem de tarde. Então tu fez a abertura de manhã, de tarde tu faz tudo de novo. Vai lá, pega uma menina responsável, cada um tem que ter a sua responsabilidade. Quem é que é responsável pelo salgado? Tá bom, vai lá, troca todas as bandejas, repõe tudo bonitinho de novo. Ah, tem só 3 salgados, põe numa bandejinha limpa. Frita tudo novo, tudo que tem que fritar e faz a abertura de tarde de novo. Pronto, tu vai ter aquela venda para aquele cliente de tarde e tu vai ter a venda para o cliente de tarde. Perdão, tu vai ter a venda para o cliente de manhã e tu vai ter aquela venda para o cliente de tarde também. Então são 2 aberturas. Tu não pode deixar chegar de manhã e abrir a loja e querer trabalhar.
porque tu vai perder a venda da manhã, porque o produto vai para a loja aqui 9, 10 horas da manhã, aí o movimento já foi, daí aquele produto que tu levou 9 horas, 10 horas da manhã, tu vai vender só de tarde. Aí sabe o que acontece? De tarde tu não vai produzir, porque tu já tem o produto, mas o teu produto que está de tarde já é velho. Então tu tem que ter de manhã na abertura esse produto, tá? Para tu vender de manhã e de tarde tu faz nova abertura, tudo novinho. Organiza de manhã, organiza de tarde, pronto. O que vai acontecer aí? Tu não vai perder venda e vai fidelizar teu cliente, porque o cliente que vende de manhã, o cliente que vende de tarde, ele vai achar todo dia o produto. Faz uma lista de produção bem feitinha, tá? Para te ver o que tu gasta, o que tu vende todos os dias. Tu vende durante o dia, por exemplo, pastel frito. Vou lá, fiz a lista de produção. Pedi 5 pastel de manhã. Chegou lá 10 horas da manhã, acabou, frita um lá e deixa lá e vai fritando na hora se o cliente precisar. Então tu já sabe que vende 5 pastel de manhã. De tarde, vai lá, a menina faz o pedido dos salgados para de tarde. Normalmente o balcão de salgado lá, quando faz pizza brotinho, bauru, empada grande e tal, faz abertura de manhã e de tarde às 4 horas, ali antes das 4, só completa, faz uma lista do que está faltando e completa o balcão. Pronto, tu fez a abertura da tarde, acompanha a lista da produção. De manhã, abertura e de tarde abertura e tenha qualidade, querido, a tua venda aumenta dia após dia. E como é que tu confere isso? Porque padaria a gente não consegue. Esse mês eu vendi 100, o mês que vem eu quero vender 150. Isso não existe. A não ser que tu pegue e faça uma reforma muito boa na tua padaria, mas muito boa mesmo, ela vai crescer ali 30% sem tu fazer força, tá? Isso é fato. Agora, tu não fez nada e tu querer fazer divulgação e promoção e tal e aumentar a tua venda do mês para o outro, eu não conheço, tá? O que acontece com a padaria? Tu consegue avaliar o teu crescimento de um ano para o outro. Por exemplo, mês de janeiro desse ano, tu compara com janeiro do ano passado e tu vê quanto tu cresceu, que tu tem que crescer no mínimo 10%. Tá? No mínimo 10%. Por quê? Porque existe a inflação, né? Aí dentro dessa inflação aí que teve, se tu crescer 10%, vai sobrar ali um 3% de crescimento para ti, tá? E ainda, por que só 3%? Porque tu vendeu, porque tu tá mais caro, porque se tu for medir a tonelagem, tu vendeu a mesma quantidade de pão, só que mais caro, daí a tua venda vai dar mais alto. Então, quer dizer, tu não cresceu. Tá? Tu só vendeu mais em volume de dinheiro, mas crescimento, então por isso que no mínimo 10%. Então é aí que tu consegue, de um ano para o outro, fazer a comparação, ver se tu está crescendo. Tá bom, querido? Fica aí a dica então. Qualidade, abertura de manhã e abertura de tarde. Beleza? Abraço, Deus abençoe.